pessoal, voltamos agora para o nosso último vídeo, a última parte desse decreto que estrutura a nossa aeronáutica, né? Vamos então falar agora sobre a Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica. Um setor de extrema importância porque é o que mexe com o dinheiro, né? O que vai fazer toda a coisa acontecer. Porque eu falei a vocês, nada acontece sem dinheiro, pessoal. Não tem avião voando, não tem nada que funcione se não tiver grana para comprar e para gerenciar tudo isso. Então, é um setor de grande importância. A essa secretaria, pessoal, compete, no âmbito do Comando Aeronáutica, atividades ligadas à administração financeira, orçamentária, né, patrimonial, contábil. Ainda, contratos e convênios, então assinar contratos, convênios, citações, tudo isso envolve. Atividades ligadas às seguintes áreas: gestão de apoio administrativo, então por meio de grupos de apoio, gestão de moradia funcional, vocês sabem que existem casas funcionais da aeronáutica, né, onde os militares vão morar a um custo bastante acessível, então vocês podem no futuro conseguirem os chamados PNR. O que é o PNR? Próprio Nacional Regional. Né? Próprio Nacional Residencial, perdão. Então, o PNR é uma casa da aeronáutica que ela cede aos militares. Então, é lógico, existe uma fila para ocupar o PNR, né? Nem todos conseguem, naturalmente, porque existe uma demanda maior do que a oferta de casas, mas é uma boa opção para você morar, às vezes, com um custo mais barato, porque não tem imóvel próprio, né, ainda, então consegue morar nas casas funcionais, que são vilas militares, né? A vila militar é isso, a vila militar seria aonde moram as casas funcionais. Então, isso aí também gerenciado por essa Secretaria de Economia e Finanças e Administração, né? C, provisões e material de intendência. Então, tudo que envolve a questão do dia a dia das unidades, né? Comida, suprimentos de escritório, material de limpeza, toda essa parte geral aí também é através da secretaria que funciona. Olha aí, pagamento de pessoal, então o salário de vocês, né? As diárias, as indenizações que vocês vão poder receber, vão também sair daqui. Subsistência, quer fazer a questão básica da unidade, apoio assistencial e social, a parte dos pensionistas da aeronáutica, então aposentou, a viúva, recebe a pensão, também é através dessa secretaria que vai tudo funcionar. Ok? Essa secretaria tem sede em Brasília, né, e é comandada por um oficial 4 estrelas. Falei a vocês, né? A dimensão dele é tão grande que é comandada por um general de 4 estrelas. Então, o tenente brigadeiro é o comandante. Do quadro de oficiais aviadores. Atenção aqui, isso é uma boa pegadinha para a prova, porque eu, particularmente, discordo, mas quem sou eu para comandar, para falar alguma coisa, né, do comando aeronáutico? Mas eu acho que não seria muito lógico você botar um cara que é piloto, formação de piloto, para comandar um setor que é administrativo. Deveria ser um general, né, um general da área de intendência, por exemplo, né, ou da área de infantaria, talvez. Para mim, o melhor seria da intendência, né? Mas a lei escolheu, né, um comandante aviador. Então, atenção, porque não é muito lógico, né? Se fosse eu montar na prova uma questão dessa, colocaria isso na prova para perguntar: qual é o comandante desse negócio? Muitos marcariam, eu botaria como opção, obviamente, né, um oficial general da área de intendência. Nego, é lógico, administração, intendência. Pá, ó, sentou, né? Cuidado. Parágrafo 2º. A Secretaria de Economia, Finanças e Administração interage com o órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal. Né? Por quê? Porque são sistemas do Poder Executivo que vão ter a grana, né, para poder
fazer esse trabalho com o aeronáutico. Então, é a secretaria que faz o link, né, com o orçamento da União, para que o dinheiro entre na aeronáutica para que possa ser gasto dentro da força. Agora vem, pessoal, a diretoria de Economia e Finanças. Cuidado, porque também aqui eu tive a impressão, quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, eu achei meio estranho. Não sei vocês se acham igual a mim. Eu tenho uma ideia que diretoria é algo acima da secretaria, né? A palavra secretaria e diretoria, na minha visão, diretoria dá uma impressão de ser algo acima da secretaria. Aqui não, cuidado. A secretaria é acima, a diretoria fica embaixo. Então, cuidado. A diretoria Economia e Finanças está subordinada à secretaria Economia e Finanças, e não o contrário, tá? Atenção para isso. Eu, quando li, achei meio estranho. Na minha ideia de nomes, né? Diretoria, para mim, dá uma impressão de coisa maior que secretaria, mas não é aqui assim, ok? Atenção para isso. Então, a diretoria Economia e Finanças compete exercer atividades ligadas à administração financeira, obviamente, orçamentária, né, patrimonial, etc. Contatos e convênios. Essa primeira parte, diretoria de Economia e Finanças. Vai ter outra diretoria que vai ser separada dessa aqui, também ligada à secretaria. Essa diretoria vai ser comandada por um oficial general de posto inferior. Olha lá, major brigadeiro. Viu a lógica? Aí tem lógica, né? A diretoria toda de Economia e Finanças, a Secretaria de Economia, que é mais alta, é um oficial de 4 estrelas, aviador. Agora, a diretoria, agora que fica abaixo, a diretoria é um major brigadeiro. E agora, pessoal, como eu falei da área de intendência, olha lá, do quadro de oficiais de intendência, ou do quadro aviador. Então, aqui deixou aberto. Pode ser de intendente, pode ser aviador. O ideal, na minha visão, é ser da intendência, né? Porque é mais específico da área de Economia e Finanças. Mas pode também ser um aviador. Então, veja, secretaria está acima, né? E o comando é de 4 estrelas. Então, um tenente brigadeiro. Agora, a diretoria está abaixo e o comando é major brigadeiro, o general de 3 estrelas, que pode ser aviador e pode ser intendente. O secretário, que é o mais alto, é 4 estrelas, aviador, só. Tá? Aqui, 3 estrelas, que pode ser aviador, pode ser intendente. Ok, pessoal? Também tem sede em Brasília, né? A diretoria sede em Brasília. Agora, outra diretoria, de administração de aeronáutica. Então, veja, na secretaria eu tenho 2 diretorias. A de grana, né, Economia e Finanças, e a administração. Tá? Essa aqui, qual é a missão dela? Gestão de apoio administrativo, de moradia funcional, material de intendência e pagamento pessoal, ainda subsistência e apoio social e assistencial, então a parte de pensão, etc. Ok? Essa diretoria de administração fica sediada no Rio de Janeiro, cuidado, não fica em Brasília. Então veja, a secretaria fica em Brasília, a diretoria financeira fica em Brasília e a administrativa no Rio. Cuidado. Também chefiada por um major brigadeiro, também general de 3 estrelas, né? E pode ser também intendente ou aviador. Então, veja, as 2 diretorias são iguais em termos de comando. São comandos de major brigadeiro, 3 estrelas, e podendo ser aviador ou sendo intendente. A secretaria que fica acima, 4 estrelas e só aviador.
ok? O Centro de Apoio Administrativo da Aeronáutica e o Centro de Aquisições Específicas estão subordinados à Diretoria de Administração da Aeronáutica, ou seja, estão dentro desse órgão aqui. Então, apoio administrativo e aquisição especiais. Pessoal, a pagadoria de inativos e pensionistas da Aeronáutica é subordinada também ao Centro de Apoio Administrativo, né, da Aeronáutica, esse centro aqui, né? Ele fica ligado à par de pensão, que é a chamada PIPAR, né? PIPAR é isso, PIPAR é uma sigla, né, de pensão, de pagadoria de inativo pensionista da Aeronáutica. Também conheço bem, porque meu pai já é falecido, a minha mãe então recebe a pensão dele e a minha mãe vai constantemente na PIPAR para fazer cadastramento de pensão, né, recaixamento anual. Então, quem recebe, a mãe vai sempre nesse órgão, aqui no Rio de Janeiro, para fazer lá as suas regulações quanto à pensão do meu pai. Ok? Então, também é um órgão subordinado ao Centro de Apoio Administrativo. Esse Centro de Apoio Administrativo compete tratar de gestão de apoio administrativo, obviamente, automaticamente sempre a mesma coisa, né? E a gestão de moradia funcional, que eu vou falando a vocês. Ó, esse Centro de Apoio Administrativo tem sede no Rio de Janeiro e, como está abaixo da diretoria, né, agora é comandada por um brigadeiro, então um general de 2 estrelas. Também que pode ser intendente ou aviador. Então, de qualquer dos 2 cargos. Percebeu, pessoal? Então, você tem uma escadinha. Secretaria, né, 4 estrelas, tenente brigadeiro. Diretorias, 3 estrelas, major brigadeiro. E agora, centro de apoio, que está abaixo da diretoria, comandante é um brigadeiro de 2 estrelas. Ok? Então, brigadeiro puro. Também pode ser aviador intendente. O único que é só aviador é o secretário, né, que é o maior. Ok? E o Centro de Aquisição Específicas também está subordinado à diretoria, também tem sede na cidade do Rio de Janeiro e também é comandado por um oficial-general da Aeronáutica. A princípio, de 2 estrelas também, né? General, o brigadeiro puro, né? Então, também é uma situação ligada à diretoria, né? Então, você viu que tem uma escadinha para você verificar, né? Então, são vários níveis e vários nomes diferentes. Depois, fiquem ligados para você não confundir uma com a outra. Eu dei aqui a você um bizuzinho, ó. Montei aqui um quadrinho, não é completo, mas dá uma ideia. A Secretaria de Economia e Finanças e as diretorias de Economia e Finanças e a Diretoria Administrativa da Aeronáutica, a DIRAD, DIREF. E veja, ligar a diretoria está o Centro de Apoio Administrativo, abaixo, né? Então aqui, ó, a perna vem ligação aqui dela. Não está completo o quadro, porque falta esse aqui, né, que eu não botei, a questão específica, que também estaria ligado à diretoria administrativa, né? Depois, se vocês quiserem, faça aí na casa de vocês, faça aí um quadrinho com esse gráfico para pendurar cada um onde está, né, para ficar mais fácil você conseguir identificar aonde cada um está pendurado. Recapitulando, tenente brigadeiro, né, o comandante aqui, 4 estrelas, somente aviador. Aqui, major brigadeiro e aqui também 3 estrelas, aviador ou intendente. Aqui, brigadeiro puro, 2 estrelas, também intendente ou aviador. Viram aí a estrutura? Não pode confundir. Essa aqui é a estrutura mais complicadinha que tem, né? As demais não tem subdivisões, essa aqui tem. Atenção para isso. Agora temos o Comando de Operações Especiais, aeroespeciais, né? Aeroespaciais.
Então esse comando, basicamente, ele vai controlar todo o trabalho de aeroespacial brasileiro, né? E ele é o órgão central do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro, o famoso SISDABRA, né? O SISDABRA é o órgão nacional da defesa do espaço aéreo brasileiro, tá? Que fica em Brasília, obviamente. E temos os CONDABRAs. O que são o CONDABRA? São os Comandos de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Os comandos estariam integrados no SISDABRA. O SISDABRA é maior, o CONDABRA são os menores, que vai ser separado por região no Brasil, tá? Também conheço bem isso aí, porque eu falei, quando eu era do Exército, eu visitei muitos CONDABRAs. Visitei o CONDABRA e visitei também o SISDABRA. Eu fui em Brasília, visitei esse sistema, que é bacana pra caramba. Ele tem a tela solar no SISDABRA, ele tem a tela do Brasil inteiro no radar. Ele sabe cada avião que está entrando no Brasil em tempo real. É do cacete o negócio, é muito bacana. E eu, inclusive, quando eu visitei o SISDABRA, eu pude, por coincidência, a gente estava visitando e ia acontecer uma atuação militar ali. Por quê? O SISDABRA identificou uma aeronave entrando pela Amazônia clandestina, né, sem permissão para entrar, e aí o próprio SISDABRA, né, acionou a base aérea de Anápolis e os caças decolaram para interceptar a aeronave. E a gente viu no radar, parecia um videogame, pessoal, o avião intruso entrando e os caças nossos aproximando do avião, né? A gente não pôde acompanhar até o final, porque tinha que sair, né, até porque fica um negócio mais técnico, né? Aí o CONDABRA estava falando com os pilotos dos caças, né? Então entrou na parte mais tensa ali da comunicação, a gente saiu da sala, não acompanhou até o final. Mas é muito bacana esse trabalho, é bem legal mesmo. Então o SISDABRA controla todo o espaço aéreo brasileiro e os meios que são necessários para o controle operacional. Então olha lá, a ele compete realizar a defesa do espaço aéreo, né, contra todas as formas de ameaça, a fim de assegurar a soberania brasileira e empregar os meios sob seu controle operacional, incluindo necessários para estabelecimento de procedimentos a serem seguidos com relação a aeronaves hostis ou suspeitas, em tráfico de entorpecentes, né, e drogas afins. Eu falei a vocês, nós vimos exatamente isso. Era um aviãozinho de drogas, né, que estava entrando pela Amazônia, vindo da Colômbia, e na hora que a gente estava visitando lá, os caças decolaram para interceptar o avião. Então, quer dizer, é o trabalho. Então, o próprio sistema, o CONDABRA, o SISDABRA, acionou a base aérea de Anápolis para que decolassem os caças e fossem interceptar. E, pessoal, é muito rápido os caças. Caça é caça, né, pessoal? Então, você vê no radar a velocidade deles deslocando muito superior à do aviãozinho que está entrando no espaço aéreo. Então, é bacana pra caramba de ver. Parece um videogame mesmo, que você está vendo ali em tempo real. Bem legal. Pessoal, então esse é o trabalho desse comando operacional, né, aeroespacial. Esse comando, ele é um comando conjunto com sede no DF e é dirigido, obviamente, por um tenente brigadeiro. Aqui sim, do quadro de aviadores, tem que ser. Agora tudo bem, está justificado, né? Tem que ser de aviação mesmo. Então é o posto mais alto, falei, é uma questão muito séria, né? Então por isso que o comandante é um tenente brigadeiro, quer dizer, o mais alto nível da carreira, tá? 4 estrelas. Até porque, pessoal, é nesse sistema aqui que pode acontecer, né, uma situação que é das mais complicadas em termos jurídicos, que é o disparo e o abate da aeronave. Esses caças, ao se aproximarem do avião, vão comandar o avião intruso, né? Vão dar comandos para ele. E pode chegar até, em última análise, a abater o avião, derrubar a aeronave. Então, o chamado tiro de abate, né, de destruição, é uma coisa extremamente séria, né? E que é regulado pelo Código Aeronáutico,
né? E permite, em algumas situações, que o caça abata a aeronave. Agora, nunca é decisão do caça, pessoal. O caça cumpre ordem apenas. Ele nunca poderá fazer o abate da aeronave sem uma ordem superior, que vem desse comando, tá? Que é dada pelo comando de aeronáutica, ele passa a atribuição ao comando operacional aeroespacial. Então é uma situação, por isso que o comandante é um general 4 estrelas, né, pessoal? Porque a decisão dele pode ser uma decisão de vida ou morte, em alguns momentos. Ok? Agora, pessoal, a parte final do nosso anexo é atribuições do comandante de aeronáutica. Então, aqui, a lei trouxe no 23 atribuições do comandante. Embora a gente falou um pouquinho no começo, né, as gerais dele, aqui a lei detalhou um pouco mais, especificou um pouquinho mais as atribuições dele. Então, vamos lá. Ao comandante de aeronáutica incumbe exercer o comando e a direção geral, né, da aeronáutica, óbvio, gestão. Então, ele é o chefe de tudo, é que manda na porra toda, né? Orientar, elaborar e supervisionar os programas setoriais da aeronáutica. Então, ele vai ter a ingerência em todos os setores que a gente acabou de falar aqui, né, que são vários setores. Zelar pela aptidão da força para o cumprimento de suas missões. Então, zelar para que a força não fique sucateada, que a força seja operacional sempre, e é uma das missões mais complicadas, porque demanda investimento. Pessoal, a aeronáutica passou momentos bastante sombrios num passado recente. Agora melhorando, chegou aviões novos, caças novos, tá num momento de upgrade. Mas andou uma época com os caças na merda, sucateados aos extremos, sem nenhum investimento, sem nenhuma tecnologia, estava a situação lamentável, tá? Então, para ter uma ideia, pessoal, só comparação, né, os caças que o Brasil estava usando eram os F-5, né? O americano tem F-16, olha a numeração, né? Então, os caças são F-5, porra, aviões antigos. Agora o Brasil comprou novos aviões aí, está em processo de aquisição, né? Aviões suecos, que são muito bons também. Então está vindo um upgrade. Então, esse trabalho é trabalho do comandante da aeronáutica. Fazer com que a sua tropa, a sua força seja operacional, funcione como ela tem que funcionar, né? 4. Propor ao presidente da República, através do Ministério da Defesa, né, porque está subordinado, né, então ele propõe através do Presidente da República, através do Ministério da Defesa, para chegar ao Presidente da República. O quê? Tudo que envolver questões legais, que não possa ele, comandante da aeronáutica, resolver. Por exemplo, criação, ativação, reativação, extinção de OMs da aeronáutica. Então, se eu vou criar uma nova unidade, ou vou extinguir uma unidade, não pode ser uma decisão do comandante aeronáutico, depende de ser escalão superior, né? Para a República tem que fazer isso. Algumas coisas a legislação tirou do poder dele, não cabe a ele fazer tudo. Ele pode propor, mas precisa vir decisão do presidente da República, né? Presidencial. Assim como também, chefias e comandos que envolvam generais. Então, se eu vou criar um novo comando general ou vou excluir algum deles, também tem que passar pela República. Designação de generais da reserva para a atividade. Você sabe que pode, né, um militar da reserva voltar à ativa, né, voltar a trabalhar pela ativa. Isso, para ser feito, tem que ter um aval do presidente da República. Tá? Dispor sobre criação, ativação, reativação, etc., de comando, chefia ou direção, não sendo de oficial general, respeitados efetivos de lei orçamentária. Então, não somente os generais eu tenho que comandar, eu tenho que pedir ao presidente da República, também outros cargos também precisam ser feitos, pedido para você criar novos ou diminuir. Então, por exemplo, a criação das vagas de vocês para o concurso precisam ser aprovadas, né?
Então eu não posso inchar a aeronáutica com um número excessivo de oficiais sem que eu tenha um aval. Por isso que as suas vagas nunca são muito grandes, quantidade, né? Porque é a demanda que existe na aeronáutica para você fazer. Para criar mais cargos, eu precisaria de permissão presidencial. Baixar atos ligados à gestão de pessoal militar e civil da aeronáutica. Também eu vou, é uma decisão agora que não depende do presidente da República, perdão. Aqui eu falei do presidente da República, aqui não. Veja bem, só para não perder o fio da meada aqui. Propor para a República é só no caso dos generais, tá? Esse aqui pode o comandante tomar decisão, tá? Dispor sobre a criação de cargos. Agora, respeitado o efetivo previsto em lei. Quer dizer, ele não pode criar cargos que não estejam amparados pela lei. E que assim, essa lei é uma lei da União, né? Obviamente. Então, quem regula isso é o Presidente da República e o Congresso. Então, para a criação de novos cargos, só se a lei autorizar. Então, eu falei que depende do Congresso, né? Depende do Presidente da República. Porque a decisão é dele, mas dentro dos limites da lei. Então, o Comando Aeronáutico não pode dar, por exemplo, posse a vocês se não tiver previsão da vaga na aeronáutica, do cargo, entendeu? Então, ele não pode criar um concurso para 100 vagas, por exemplo, para vocês, porque não vai ter onde enfiar todo mundo. E eu não tenho previsão das vagas para o cargo, entenderam a ideia? Então, isso aí compete ao Comando Aeronáutico a fazer. 6. Baixar atos ligados à gestão de pessoal militar e civil aeronáutico. Então, ligados à indicação de generais, né, para a comissão exterior. Então, por exemplo, missão exterior é algo muito desejado, né, pelos oficiais. Eles podem fazer viagens ao exterior, passar às vezes anos lá fora, o que é muito bom, porque você ganha em dólar, né? Você vive em outro país, então é sempre interessante. Muita gente gosta, e aí às vezes pode ficar mais de um ano, 2 anos, né? Por exemplo, missão de adido militar em algum lugar, então adjutâncias são sempre missões muito bem, pleiteadas, né? Vamos dizer assim. E aí, nesse caso, a indicação é feita pelo comandante da aeronáutica. Tá? Designação de militar à reserva remunerada para serviço ativo. Então, não o general. O general, lembra, precisaria do comandante, levar ao presidente da República, não é isso? Os demais não precisam do presidente da República, ele próprio decide. Então, se for general, eu tenho que levar ao presidente da República, através do Ministério da Defesa. Mas, sendo outros oficiais, não generais, o próprio comandante da aeronáutica pode decidir. Então, é o que a gente chama, né, o pessoal que se aposenta, vai para a reserva e continua na ativa. Né? Agora, como a gente chama, o PTTC, que é um programa que funciona nas forças também, que é prestador de tarefa por tempo certo. Então, ele volta com uma espécie de contrato de trabalho. É uma questão interessante, porque ele se aposenta, ele vai para a reserva remunerada, e aí, para voltar por um período, ele ganha um adicional, 1/3 do salário que ele ganha mais. Então, é negócio para o cara, né? Ele se aposenta, mas não vai embora, continua trabalhando. Agora, nesse sistema de PTC, que é um contrato que ele faz para um serviço burocrático apenas, tá? Não pode mais exercer trabalho nenhum operacional, porque ele é um aposentado. Ele fica sem uniforme, não usa mais farda, trabalha a paisana, né? Mesmo sendo coronel, sendo o que for, ele trabalha a paisana, não usa mais farda e está nesse trabalho de tempo certo. Então, ele fica contratado por um período, ganhando esse 1/3 a mais aí, então uma graninha extra que entra para o militar quando se aposenta. Nem todos conseguem voltar, porque tem uma cota, uma quantidade, e quem decide isso? O Comando da Aeronáutica. O comandante decide a quem ele vai permitir que volte à ativa. Também cabe a ele decidir transferência para a reserva remunerada dos militares, né? Exceto os generais, que é diferente, mas cabe a ele decidir. Então, ele transfere para a reserva conforme o pedido ou o tempo
de cada um. Estabelecendo normas referente a que eu falei a vocês, ó, a esse caso, o PTTC, ó, por militares da reserva remunerada. Então, é o que eu falei a vocês, ele pode determinar que esses caras voltem para a ativa, né? Aqui seria uma questão de convocação mais específica, né, de qualquer militar da reserva para voltar para a ativa, não necessariamente nesse contrato. Essa é uma forma mais comum, mas pode ser que eventualmente alguém tenha que voltar por algum motivo específico, né? Eu preciso da mão de obra que só conhece isso, esse caboclo. Eu vou chamar ele, está na reserva, ó, volta aí que você é insubstituível, eu preciso de você aqui, porque ninguém detém o teu conhecimento nessa área. E aí eu chamo o cara de volta. Então, são casos que são bem pontuais. Também compete ao Comando Aeronáutica reinclusão de militares, declarar aspirante oficial quando acaba a formação da escola, né, da Academia Militar da Força Aérea. A Academia Militar da Força Aérea, quando ela se forma, o cadete vira aspirante oficial, né? E esse ato é um ato que é feito pelo Comando Aeronáutica. Declarar a aspirante oficial. G. Nomeação de militares para cargos de comando. Então, também, nomear comandantes, compete o comandante da aeronáutica fazer. Designar quem comandará qual unidade. A autorização de viagem de pessoal ao exterior. Então, também, o militar, às vezes, viaja para o exterior, para alguma missão, alguma coisa, compete também a ele fazer. Aprovar programas de capacitação e qualificação pessoal no exterior. Às vezes, os militares são convidados a fazer curso no exterior. Curso de comando, curso de alguma coisa no exterior, pode ser feito. Então, cabe também a ele aprovar e fazer esses cursos. É muito comum que as forças aéreas de vários países abram vagas para brasileiros para fazer cursos lá. Assim como nós também fazemos com eles, né? Autorizamos que muitos venham fazer cursos aqui. Então, há um intercâmbio de vagas nas escolas de formação de cada país, para permitir fazer a formação. Ok? J. Autorização de participação de pessoal civil em órgãos colegiados, fora do comando da aeronáutica. Às vezes, o pessoal da aeronáutica, por ser muito técnico, pode ser requisitado por órgãos civis para compor algum tipo de trabalho, de coisas externas da aeronáutica. Também pode o comandante autorizar que esse profissional vá fazer esse trabalho. Também é um trabalho administrativo aqui, ó, julgar em última instância recursos administrativos disciplinares da área militar. Então, um militar, por exemplo, foi punido, ele pode recorrer ao comandante da aeronáutica, como uma espécie de órgão revisor. Então, para poder recorrer da punição, é possível, é previsto no regulamento interno disciplinar da aeronáutica. Autorizar a prorrogação de prazo para término de inquérito policial em casos excepcionais. E isso você viu comigo quando estudou. Lembra o CPPM? Lembra disso? Que o prazo do inquérito ele é prorrogado, ele é 40 dias, né? No prazo inicial, prorroga-se por mais 20 pela região militar, pelo comando maior, e em casos excepcionais pode ter prorrogações novas, uma prorrogação a mais, feita pelo comandante da aeronáutica. Então está aqui, ó, as leis estão falando, né, interagindo uma com a outra. Como o código mandou, a lei agora vem e diz aqui o decreto. Compete ao comando da aeronáutica prorrogar esses prazos de inquéritos excepcionalmente. Regulamentar assuntos relativos ao serviço militar, ligado à aeronáutica, baixar atos normativos para porte de armas, também compete, aprovar regulamentos da aeronáutica, então, disciplinar regulamentos internos da aeronáutica, baixar normas sobre mobilização da força, exceto os casos de Estado de Defesa, né, Ministério da Defesa. O que é a mobilização, pessoal? É você chamar o reservista para ativo de novo.
Então existe, você sabe, isso a gente já viu, inclusive isso, na legislação civil militar, que prevê que o reservista, aquele que serviu a Força Armada, pode ser convocado para a ativa de novo, em algumas situações. Então isso aí, quando for feito, é ato do comandante da aeronáutica. Convocar o soldado da aeronáutica que deu baixa, que já está civil agora, trazê-lo de volta para a ativa. Definir e classificar, no âmbito do comando da aeronáutica, material de emprego militar. Formular legislação específica e aprovar normas próprias do comando da aeronáutica. Então, mais geralzão aí, né? Estabelecer, no âmbito do comando da aeronáutica, rescisão de contrato, quando houver interesse público. Às vezes, um contrato está sendo mal colocado, mal conduzido, pode haver rescisão. Estabelecer normas referentes à realização de certames licitatórios. Então, estabelecer normas de licitação. Sabemos que há uma lei que regulamenta isso, né? Mas os detalhes internos compete à aeronáutica fazer, né? O comandante da aeronáutica fazer essa regulação. Autorizar a aquisição de equipamentos fabricados e entregues no exterior. Falei a vocês, muitas vezes a aeronáutica trabalha com equipamentos que são muito caros e às vezes não tem no Brasil. Então, equipamentos de aviação são coisas muito específicas. Às vezes tem que comprar no exterior. Compete à aeronáutica, o comandante, fazer essa autorização de compra. Estabelecer condições para credenciamento de entidades no âmbito do comando da aeronáutica. Então, às vezes, entidades civis que vão prestar algum serviço para a aeronáutica vão ser autorizadas, né, e credenciadas pelo comandante também. Manifestar-se sobre tomada de contas anuais das unidades gestoras do comando aeronáutico. Então, ele tem que fiscalizar, né, cada unidade da aeronáutica se está com contas em dias, né? Tudo isso aí também é trabalho dele. Celebrar e rescindir, como representante do Ministério da Defesa, em assuntos de afeto ao comando aeronáutica, convênios, termos aditivos e ajustes, contratos, acordos, etc., de cooperação. Então, celebrar os contratos, rescindir contratos, tudo isso aí também é um trabalho do comandante da aeronáutica. Ainda, designar um tenente-brigadeiro do corpo de oficiais da ativa da aeronáutica para exercer interinamente o cargo de chefe do Estado-Maior da aeronáutica no impedimento do titular. Então, nomear um subchefe, né? Um segundo na hierarquia, para eventualmente exercer a função. Exercer atribuições de autoridade aeronáutica, ou seja, o comando da aeronáutica é a maior autoridade aeroportuária ou aeroespacial do Brasil. Então, ele vai exercer muitas vezes a função de autoridade aeroportuária, ou aeronáutica, na verdade, né? Então, é ele que vai ter esse papel. Propor ao ministro de Estado de Defesa a fixação de valores das tarifas de uso de telecomunicações aeronáuticas, os auxílios de navegação aérea em todo o país. Isso aqui, pessoal, a maior parte das situações já estão no mundo privado, né? Então, por exemplo, a parte de aeroportos, grande parte dos aeroportos estão privatizados, né? Então já são administrados por empresas privadas que são concessionárias públicas, né? Fixar os valores de tarifas de uso de comunicação e auxílios de navegação aérea ou tarifas de uso de comunicação e auxílio rádio, visuais em área de terminal de tráfego aéreo em todo o país. Como eu falei, muitas vezes essas tarifas já são gerenciadas, muitas vezes, por empresas que são contratadas. Quando não estiver sob o comando da aeronáutica ainda, compete ao comandante fazer essa cobrança aí. Aprovar os planos básicos de zona de proteção de aeródromos, zoneamento de ruídos, zona de proteção de helipontos, quer dizer, todo o trabalho de navegação aérea, né, os planos básicos são aprovados pelo comandante da aeronáutica. E a última ali, estabelecer o regime jurídico das tarifas de uso das comunicações e de auxílio à navegação aérea em rota. Ou seja,
a parte de tarifas, normas sobre isso, também é feita pelo comandante da aeronáutica. Parágrafo 1º. O comandante poderá delegar admitida a subdelegação competências para a prática dos atos administrativos na forma da legislação em vigor. Pessoal, muitas vezes isso aqui, que a gente acabou de ler, o comandante, obviamente, delega a outros generais, né, de sua confiança, porque eu falei a vocês, é muita coisa para um sujeito só fazer, né? Então ele vai muitas vezes delegar e pode inclusive haver subdelegação, ou seja, quem recebeu a delegação, delegar mais uma vez para mais baixo, né? Eu posso delegando até a segunda linha, né? Vamos dizer assim. Eu posso delegar e depois subdelegar de novo, dentro do limite da lei, né? Tem coisas que a lei proíbe que você delegue, tem coisas que permite. Então, pode o comandante fazer isso. O comandante da aeronáutica é membro nato do Conselho de Defesa Nacional e integra também o Conselho Militar de Defesa. Isso aqui a Constituição já diz, né? Comandantes das Forças Armadas fazem parte do Conselho de Defesa Nacional, segundo a Constituição Federal. Só fez aqui, reproduzir um artigo que está na Constituição Federal. E aí, pessoal, demais dirigentes. Então, acabou a atribuição do comandante geral, comandante da Força Aérea, e agora vem os demais dirigentes. É um artigo simples, genérico. Aos demais dirigentes dos órgãos das unidades do comando da aeronáutica, incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução de atividades da unidades que integram as suas áreas. Ou seja, uma atribuição genérica. A cada comandante dentro da aeronáutica compete exercer os seus papéis que já foram aqui listados, como a gente comentou anteriormente. Você viu aí toda a organização e cada setor tem o seu comando, tem as suas atribuições específicas e cabe a cada um deles exercer o papel que foi nomeado. Ok? Artigo 25. O general mais antigo em atividade da Força Aérea, né, então o tenente brigadeiro mais antigo, substituirá o comandante da aeronáutica interinamente por motivos de férias ou problema de saúde, qualquer outra situação que se afaste do país, né, ou tenha algum impedimento. Então, existe, né, o comandante da aeronáutica, que é o comandante geral, e tem, então fica abaixo dele, como subcomandante, vamos dizer assim, né, o brigadeiro de maior patente e mais antigo que tiver na força. Então, será o de 4 estrelas, obviamente, 4 estrelas mais antigo da Força Aérea, ok? Será ele que vai substituir, eventualmente, o comando de aeronáutica. Pessoal, é bom dizer que o comando de aeronáutica, não necessariamente ele será o mais antigo dos generais de 4 estrelas, tá? Porque ele é um cargo de nomeação presidencial. Então, a República nomeia comandante da aeronáutica dentre os generais de 4 estrelas. Obviamente, brigadeiros de 4 estrelas. Mas não necessariamente será o mais antigo, ok? Pode não ser. Mas aí, uma vez nomeado, ele passa a ser o comandante máximo da Força Aérea. Ok? E aí seria uma inversão de hierarquia, às vezes, aí dentro, né? Porque aí é um cargo de nomeação do presidente. Continuando. O provimento dos cargos de comando da aeronáutica observará os seguintes diretrizes. O cargo de chefe do Estado-Maior da Aeronáutica será ocupado por oficial general da ativa do último posto. Óbvio, né? Já vimos isso. Não incluindo em categoria especial e com precedência funcional sobre os demais oficiais generais da Aeronáutica. Então, o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica vai ser o general 4 estrelas, então brigadeiro 4 estrelas, tenente brigadeiro, né? E passa a ser, com precedência, todos os demais generais da Aeronáutica. Então, ele funcionará, na verdade, como o chefe maior abaixo do comandante da Aeronáutica, que seria também aquele que vai substituí-lo, né?
Não falamos ali que é o mais antigo dos generais 4 estrelas? Então, vai ser, com certeza, esse chefe de Estado-Maior da Aeronáutica. Os cargos de comandantes gerais, comandantes de preparo, diretores gerais, são ocupados por oficiais generais da ativa do último posto. Então, também definiu aqui, ó, comandantes gerais, comandante de preparo, né, diretores gerais. Então, o chefe daqueles órgãos mais altos que a gente viu lá, são todos de general de último nível. Então, todos tenentes brigadeiros, né, 4 estrelas. O titular do cargo de chefe de Estado-Maior da Aeronáutica exercerá ainda o encargo de presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, né? E também atribuições de inspetor-geral da Aeronáutica. Então, ele vai acumular a função de presidente da Comissão de Promoções de Oficiais. O provimento de cargos de diversas organizações militares seguirá a formalidade. Cargos privativos de oficial general, mediante ato presidencial. Então, para nomear generais, pessoal, é ato do presidente da República, ok? Cargos que não sejam generais, mediante ato do comandante da Aeronáutica. Então, a diferença é essa. Para empossar os cargos generais, tem que ser ato presidencial. Os demais cargos podem ser o comandante da Aeronáutica mesmo. 28. As prefeituras da Aeronáutica terão suas subordinações estabelecidas em ato normativo do Comando da Aeronáutica, tá? De maneira peculiar. Prefeitura é o quê? A prefeitura, para quem não sabe, é um órgão administrativo que gerencia, por exemplo, as vilas militares. Lembra da casa funcional que eu falei a vocês? A casa funcional, ela tem que ter uma espécie de condomínio, né? Então, seria uma espécie de síndico, vamos dizer assim, né? Fazendo um trocadilho aí com o meio civil aqui. Seria um síndico desse condomínio de casas funcionais. Seria a prefeitura militar da Aeronáutica, tá? 29. O comandante da Aeronáutica baixará atos normativos complementares detalhando as organizações, né, dos órgãos e atribuições dos seus dirigentes. Então, esse decreto, ele é o geral, né? Mas é claro que, para esmiuçar cada órgão, haverá legislações especiais, específicas para cada coisa que não está na sua prova. Fica tranquilo com isso, não precisará chegar a esse nível de detalhes. Bem, pessoal, então, nós fechamos com isso aí, essa nossa legislação do decreto que estrutura a Força Aérea. Vimos aí todas as atribuições de todos os cargos de maior nível da Força Aérea. E atenção, porque isso aí está na sua prova, está no seu edital e pode ser cobrado. Em especial, você conhecer essa organização de linhas gerais, como a gente colocou aqui, destacando, né, aonde cada uma fica sediada, quem são os comandantes de cada uma, o nível hierárquico de cada comandante. Isso aí é bom você se ligar, porque são pontos que a banca pode explorar no concurso. Ok, pessoal? Então, fechamos esse decreto de hoje. Eu ainda voltarei com vocês mais à frente para fazer uma aula, resumo, tá, do Código Aeronáutico. Pessoal, é um código muito grande. É quase um código penal inteiro, né? São 300 artigos do Código Aeronáutico. Não vou falar de todos eles, é impossível. Gastaríamos aí horas e horas de vídeo. E a cobrança disso na prova também não é lá grande coisa. Então, eu vou fazer uma aula de 2 horas, né? Resumidamente, resumindo o Código Aeronáutico, os principais pontos para que você possa saber para a sua prova. Falei a vocês, não é uma cobrança incisiva nesse código, é muito grande, é muita atribuição. Eu vou fazer um resumão, então, para os próximos vídeos, de 2 horas, para vocês poderem ter uma visão geral do Código Aeronáutico. Ok? Então, por hoje é só. Voltaremos, falei do código mais à frente. A todos um abraço e até a próxima.